É uma boa notícia, já existe uma lição, uma revista nova. Essa é a parte boa. A parte ruim é que não está vendendo ainda. Mas como eles já mostraram, então provavelmente em uns dias já deve estar pronta para vender, né? A revista nova é a sequência desta lição aqui, né? Nós estamos nas lições Mensagens de Samuel, Mensagens de Reis, Mensagens de Crônicas. Hoje na lição 11, então temos apenas mais 2 lições. E na sequência vem o restante aí, os próximos livros da Bíblia. Vamos fazer a leitura do texto básico de 1 Crônicas, capítulo 11, versos de 1 a 9. Podemos ler responsivamente? 1 Crônicas 11, versos de 1 a 9. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com que eles... Está errado meu texto aqui. Leia para mim, por favor. Está certo, é eu que não soube ler mesmo. Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Aí ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Na lição da semana passada, nós vimos um pouco dessas questões da genealogia, como isto é algo que é importante, porque Deus, com o seu propósito, vai agindo por intermédio das famílias, dos acontecimentos, e cada um de nós é importante. Às vezes a gente não reconhece ou não sabe, mas nós fazemos parte da história e a nossa vida faz parte desse plano maravilhoso do Senhor. E a lição de hoje ela vai falar um pouquinho sobre essa questão, a questão da liderança. A liderança é muito importante. Tendo um líder mau, o povo vai mal. O povo sofre consequências, é oprimido. O povo muitas vezes segue esse líder e é mau também. Tendo um líder bom, o povo vai prosperar, o povo vai seguir, o povo vai encontrar paz, né?
Essa paz que existe em Jerusalém é a paz que existe em você, há em ti, né? Mas se essa paz não existe em Jerusalém, não vai existir em você, não vai existir na nossa vida. E nós vamos então falar sobre esse tema hoje. Curioso que na quarta-feira nós estávamos falando sobre liderança. O Reginaldo até citou, né, Reginaldo, da lição. Eu não gosto de ler antes de quarta, porque senão eu já começo a misturar tudo, né? E essa ia ser bem misturada, porque a gente estava falando sobre governo, sobre liderança da igreja, né? E essa lição de hoje, ela vai falar muito sobre isso, sobre a importância dos governos, que nós devemos respeitar as autoridades e nós devemos orar por essas pessoas, e isso depende muito também a nossa vida. Então, aqui na introdução, ele começa dizendo: imagine que seus líderes políticos fossem responsáveis por uma tragédia que atingiu todo o povo. Como você os veria depois? Voltaria a confiar neles? Então, a questão levantada aqui é que nós sabemos muito bem que Babilônia invadiu Judá. Não foi simplesmente porque Babilônia era um reino poderoso, forte, mas porque o povo de Deus desviou dos caminhos do Senhor. Aqui é uma citação de 2 Reis 21, depois 24, e lá fala claramente sobre o desvio da liderança, né? A forma errada de governar, a maldade do coração, e a gente viu várias vezes isso, né, em outras lições também, que falava que o rei era mau, fez o que era mal, e assim o povo sofria as consequências. Então, o exílio também foi uma consequência, né, da maldade do povo. E aqui ele coloca que novamente, vamos dizendo assim, retornando ao trabalho, né, com os reis, era, de certa forma, difícil alguém confiar, mas nós sabemos que Deus foi levantando, como levantou Davi, e a confiança em Davi era porque ele era um homem de Deus. A leitura que nós fizemos há pouco expressa muito bem isso. A gente queria voltar aqui um pouquinho, em 1 Crônicas 11, lá fala: somos do mesmo povo que és tu, ou seja, o povo estava confiante em Davi, porque conhecia Davi. Aqui fala que Davi, mesmo antes de ser rei, já era um homem que tinha vitórias, que era chefe, e assim ele seria chefe agora como rei. Então eles ungiram Davi como rei. Nesse texto a gente vê aqui muita emoção, no sentido de que aquelas pessoas estavam junto do seu líder, confiando no seu líder. Isso é muito bom, né? Quando há assim as pessoas juntas com esse líder, e Davi já começa aqui fazendo o trabalho, a sua liderança, tomando cidades e assim por diante. Mas a chave está no versículo 9, quando diz que ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. O Senhor dos exércitos era com ele. Podemos confiar no líder, não podemos confiar. A lição vai falar muito sobre a aparência, sobre as capacidades de determinada pessoa, mas nós devemos confiar no Senhor que está por trás, e o Senhor que levanta esses líderes, e o Senhor que sustenta esses líderes. Então vamos lá, ponto 1. A instituição política. A instituição política formava uma estrutura imprescindível para a restauração do povo. Especialmente Israel tinha uma liderança autorizada pelo próprio Deus, que deveria obedecer e observar a sua lei. A gente percebe que em algum tempo havia muito essa união de Estado, de igreja, como uma só coisa. Mas com o passar do tempo, isso veio a se separar. E hoje nós temos, como falamos quarta-feira, um governo na igreja, que cuida das coisas da igreja, que cuida das coisas da fé.
E nós temos o governo, que são os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, os poderes, as leis que estão aí para também nos governar. Nós devemos ser submissos a esses governos, entendendo que que o governo é sim importante. Então aí a gente já responde essa pergunta aí do ponto A. Precisamos de algum governo civil? Precisamos de algum governo civil? Já respondemos, precisamos. A questão é por quê? E por que está na frase seguinte? Porque quando Adão foi expulso do jardim, a sociedade passou a organizar-se em clãs a partir da família e desenvolveu instituições de governo uns sobre os outros. Por quê? Por causa do pecado, que é um segundo slide aqui. Por causa do pecado. Por que fala que desde Adão? Porque desde Adão expulso, ou seja, porque desde Adão ter expulso por causa do pecado. Por causa do pecado há uma necessidade de um governo civil, um Estado ou magistrado responsável por ordenar a vida em sociedade. E a lição, então, nesse primeiro ponto, ele traça como se fosse uma ideia da história, como isso aconteceu na história, desde Adão. A primeira citação aqui é de Caim. Caim foi amaldiçoado por Deus para se tornar fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. E o escritor dessa lição, ele colocou aqui que ele foi assim como que protegido, mas ao mesmo tempo jogado fora, vamos dizer assim. Ele não poderia conviver com outros povos, com outros governos. Então, o que foi proteção para ele, ao mesmo tempo, foi um caso de solidão muito grande. Mas parece que ele não obedeceu muito, tenta reverter aqui essa maldição de andar errante, habitando na terra de Nod. E aí diz, ele edificou uma cidade e a chamou Enoque. Então, ele viveu em uma determinada sociedade. E aí a gente percebe então que havia um tipo de organização, né? Não tem como não ter organização. Até quando a gente fala de igrejas, né? Não, eu vou ser independente, eu não tenho igreja, né? Sou desigrejado. De repente você vê, eu estou aqui nesse grupo aqui a gente não é instituição, não é igreja. Daqui a pouco você percebe, como que não é igreja? Você formar uma outra igreja sem saber. Porque ali tem que ter uma coleta, ali tem que ter uma pessoa que vai dirigir, que vai pregar, tem que ter uma organização. E aí, de repente, você está em determinado grupo, tem que ter um líder, quem que vai marcar a reunião? Todo mundo vai marcar, todo mundo vai fazer tudo? Então, nós não conseguimos conviver, né, sem uma reunião, sem digamos assim, um governo, né? Até na nossa casa, né? Você para 2, 3 em casa, tem que fazer reunião de vez em quando para decidir o que vai fazer, se vai viajar, se vai comprar, o que vai fazer, né? Então nós precisamos de estarmos juntos e ter esse tipo de governo. Fala que mais à frente Noé. Também, no caso de Noé, ele lembra que havia homicídios e a vingança pessoal era proibida. A gente percebe que você não podia simplesmente fazer o que você imaginava, se vingar. Ao mesmo tempo, havia pena. Gênesis 9:6 diz, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E aqui fala-se de uma punição que seria cumprida por autoridades competentes, que seriam assim, digamos, governo. Então sempre existiu, sempre existirá governo. E aqui a lição termina esse tópico falando uma coisa muito curiosa, né? Sem pecado, sem necessidade de governo. Mas com pecado, com a desordem, necessidade de governo. Porque sem pecado, para que existiria lei? Às vezes a gente assiste aqueles filmes antigos
E uma cidadezinha lá do interior que tem uma cadeia que ninguém é preso. Já viram algum filme desse estilo? Porque ninguém comete crime lá, né? Um lugar bonito, um lugar bom, né? O máximo que acontece é alguém lá que bebeu demais e fez alguma bagunça, é levado lá para a cadeia, passar a noite lá. Se não tem crime, precisa de cadeia, precisa de lei. E aqui ele diz o seguinte, se você não tem o que é quebrado, para que você vai unir? Quem une onde não está quebrado? Quem usa muletas quando as pernas estão sadias? Né? Então não há necessidade. Mas a gente vive num contexto bem diferente, bem diferente. Quando as leis não são importantes, mas elas têm que ser bem escritas, porque senão alguém não vai entender. Né? Lembramos de Jesus, quando ele vem lá no Sermão do Monte, e diz, eu não vim para terminar com a lei, eu vim para cumpri-la. E aí ele começa a explicar, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ou seja, o que a tradição dizia, por exemplo, matar, era matar, mas ele diz, eu porém vos digo, se você ofender, se você se irar sem motivo, se você tratar alguém mal, você está matando. Então repare que às vezes a lei, ela precisa de muitas questões ali, para que o homem cumpra. E mesmo tendo todo jeito, ainda alguém arruma uma brecha na lei para soltar aí, né? Bandido, traficante, tudo mais, né? Porque tem um jeito lá na lei que dá para soltar. Então, primeiro ponto, a instituição política. Respondemos à questão, precisamos de algum governo civil? Sim. Por quê? Por causa do pecado. Alguém quer nos ajudar nesse primeiro tópico? Fique à vontade para nos ajudar aí. Tem microfone aqui com o Obed, né, Obed? Ponto 2. Israel e a esfera política. O povo de Israel se desenvolveu dentro desta realidade política institucionalizada. Se todos os povos carecem de um governo humano para dirigi-los, circunscritos em sua realidade histórica, geográfica e cultural, Israel também precisava. Nós precisamos, não é porque nós somos povo de Deus que nós não precisamos de instrução. Alguém pode dizer, mas hoje nós vivemos e o Espírito Santo é a minha lei, é a minha instrução. Sim. Então, desde que você ande de acordo com a lei do Espírito Santo, você nunca vai precisar ser repreendido, ser chamado a atenção, você nunca vai precisar de um líder falar com você, te dar uma questão, mas você vivendo em comunidade, você vai precisar do líder para que haja uma organização, né? Pelo menos marcar a hora do culto, né? Você vem junto. O Espírito Santo falou que eu deveria ir 9h30, né? Não, é 7h30, né? Culto da noite, 19h30. Então você precisa, pode apagar a luz, pode deixar apagada. Você precisa de alguém que te dê alguma instrução. Por quê? Porque sozinhos a gente não vai seguir. Né? Eu falei do culto, eu lembrei, né? De alguém que ficava orando durante todo o culto. Eu falei, mas por que você fica orando durante o culto? Mas porque eu estou orando pelo culto. Tá, mas então ora das 6h30 às 7h30. 7h30 você vem para o culto e canta e ouve a palavra, né? Então, às vezes, assim, a gente tem uma sequência. Claro que você pode orar em algum momento, mas principalmente em voz alta. Já pensou, nós estamos aqui falando, pregando, tem alguém orando em voz alta, aí o negócio já não dá muito certo. Então, nós precisamos dessa administração, dessa sequência aí. E é isso que vamos falar aqui. Israel também precisava. Há um entendimento que a monarquia de Israel surgiu como uma permissão de Deus para satisfazer o desejo do seu povo, ou quem escolheu Saul como rei foram as pessoas e não Deus. O que ele vai dizer aqui é que às vezes a gente fala, vamos dizer assim, não de forma totalmente errada, mas fala quase que dizendo com que Deus
não estava por trás. Aqui no caso ele está falando de Saul, né? Deus foi quem colocou Saul como rei. Embora há aqui uma série de questões, mas a gente vai ver aqui na lição, ela fala muito bem, né? Às vezes Deus coloca, porque Deus determina, Deus decreta, Deus não é um Deus que é guiado pelo homem. Todas as coisas acontecem pela questão da ordem de Deus, do controle de Deus, né? Ele determina as coisas, e a gente às vezes não compreende, porque nós não somos Deus para compreender, mas toda a história tem um sentido diante de Deus. E até ele vai falar mais à frente aqui, que colocou um rei mau, para que de certa forma aquelas pessoas entendessem a necessidade de um rei bom, e também para que elas compreendessem o quanto aquele rei era ruim. A gente vai chegar para lá e fala de novo nisso. Mas então, aqui nós percebemos que o povo desejava um rei humano que pudesse batalhar suas guerras, como em todas as outras nações. Entretanto, esqueceu-se que Deus sempre foi o seu homem de guerra. Então, nós já estudamos isso outras vezes, parece que foi até recentemente, quando nós falamos lá em 1 Samuel, estudamos a vida de Saul, de Davi, que o problema aqui não foi apenas o povo querer um rei. O que a lição está querendo dizer? Nós estamos falando que ter governo é bom, é uma coisa boa. Então, não é Deus não queria que tivesse rei, e de repente o povo quis um rei. Entenderam? É essa a questão. O fato é, como foi escolhido o rei, que foi o ruim. Porque, na verdade, primeiro, aqui contando a história como está narrada aqui, Samuel foi um homem bom, foi um rei guiado lá por Deus, foi um homem que viveu uma época boa, mas quando ele envelheceu, seus filhos não andaram no caminho de Deus, e eles afastaram-se dos caminhos de Deus, e o povo pediram um rei para governá-los. Saul não se agradou, porque ele sentiu que ele estava sendo deixado de lado. Agora o povo não me quer, o povo não quer meus filhos, o povo sempre aconteceu assim, agora o povo não quer. E o que Deus disse para ele? 1 Samuel 8,7, atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E ficou muito claro, né, que o pedido deles é que eles queriam ter uma nação como o tem todas as outras nações. E essa ideia era exatamente, quase que dizendo, olha, nós não temos rei, sendo que eles sempre tiveram Deus que o governava. E aqui é como que eles estivessem falando, não queremos mais Deus, nós queremos um rei que nos governe, como o rei das outras nações, que fale por nós. Lembra, esse texto é bem conhecido, nós lemos lá, é um texto comprido, e é profundo o desprezo de Deus para buscar os recursos humanos. Esse vai lutar as nossas batalhas, nós queremos um rei que lute as nossas batalhas. Ora, vocês têm Deus, como vocês querem um rei que lute a batalha de vocês e não o Deus? Vendo vós que Naás, 1 Samuel 12:12, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Tá, aqui completando aquilo que eu acabei de dizer, né? Samuel dizendo para o povo. O povo então desejava um rei humano, que batalhasse as suas guerras, esquecendo que Deus sempre foi um homem de guerra. Deus sempre esteve à frente. Deus sempre esteve à frente. Nós não podemos esquecer disso. Aqui, essa próxima frase é a frase que eu achei mais importante dessa revista. Dessa revista não, desta lição.
Olha o que diz. O povo queria uma monarquia que concedesse as garantias visíveis de um poderio militar efetivo, que trouxesse uma sensação de segurança, em vez de, pela fé, crer que Deus continuaria lutando por eles. Por que eu achei essa frase muito importante? O que o povo queria aqui? Garantias visíveis. Quando você tem ali no banco dinheiro, quando você tem o exército, né? O que um país, para mostrar o seu poderio militar, faz? Ele faz aquela, tipo 7 de setembro, né, que tinha... Isso, uma parada militar, desfile é a palavra que eu queria. Um desfile, né, aqueles coreanos lá, não posso falar coreano maluco, depois a gente é preso aqui, né? Aqueles coreanos lá, da Coreia do Sul, passa aqueles foguetão lá, aquelas armas, bomba atômica lá. Coreia do Norte, obrigado. Coreia do Norte, eles mostram o seu poder. Eu quero um rei assim, que mostra o seu poder. Então, eles queriam garantias visíveis, que traz uma sensação, bem falado aqui, né? Não traz segurança, nada. Uma sensação de segurança. Quando você coloca na sua casa aquele monte de porteiro eletrônico, câmera e não sei o que mais, é uma sensação de segurança. Mas você está seguro? Quem é o segurança? Quem é a nossa segurança? É Deus. Eles queriam a sensação de segurança, a garantia visível e não a fé, o crer que Deus continuaria lutando por eles. E eu disse que essa frase é muito importante porque a gente se vê nela, né? Quem quer, não, eu estou vivendo pela fé, amanhã nem sei o que eu vou comer, amanhã nem sei se eu tenho dinheiro para comer, amanhã nem sei. Não, demais isso, não precisa tanto também. Nós queremos garantias, e quando nos falta uma dessas garantias, nós começamos a ficar desesperados, preocupados, lamentamos. Foi a ilustração da mensagem de agora há pouco, agora cedo. O que eles preferiam? Nenhuma tempestade, um trilho bem bonitinho no deserto, para eles só andar por cima, com referências laterais, ou de repente, sumir tudo que é referência, e você não sabe para onde ir. Então, é isso que acontece com esse povo que eu quero um rei, que eu sei onde está, que tem a estratégia, e a lição fala aqui que a ênfase é o contraste da aparência com o interior. Geralmente a gente vai pela aparência, não, esse parece bom, esse é muito bom, e vai confiar nesse. Confiar em Deus não é tão fácil, irmãos, porque confiar que Deus continuará lutando por nós, só temos a fé. O que a gente tem de visível que Deus vai cuidar de mim amanhã, se não a fé? Se não a palavra de Deus? Não temos praticamente nada. Mas a gente tem experiência, a gente tem espírito, a gente percebe que Deus vai cuidar da gente. Não é fácil, mas é o melhor para nós, é o mais importante para nós, assim nos dedicarmos desta forma. Não havia rei em Israel. Essa frase, né, é bem conhecida, e nós sabemos que, embora sempre houvesse algum tipo de comando na terra, mas esse comando da terra foi precário, tanto que os levou ao exílio. Esse comando da terra, falando de Saul mesmo, foi algo que não durou muito tempo. Saul foi alguém que logo demonstrou quem ele realmente era, né? Um homem mau, um homem que tinha interesse pessoal, né? E não interesse nas coisas de Deus.
Aqui está uma referência de Gênesis 17:6, que diz que Abraão prometeu: reis procederão de ti. Uma frase de Abraão: reis procederão de ti. Tem uma outra frase aqui, quando Jacó disse: o cetro não se arredará de Judá. Moisés também registra aqui que Israel pediria um rei, ou seja, nós vemos que essa autoridade sempre existiu, mas, ao mesmo tempo, sempre houve a precariedade. O livro dos Juízes indica o caos social e espiritual em que o povo vivia. Isso era derivado da falta de um rei sobre Israel. Aquela frase tão conhecida: não havia nenhum rei em Israel e cada um fazia conforme o que bem entendia, né? Conforme as suas próprias vontades. Não havia um rei e Deus não era considerado rei, né? Porque há uma coisa pior do que você não ter um rei: é você não ter o Deus como rei. Líder, pode faltar. Uma governança do país, pode faltar. Pode não ser tão boa. Mas o duro quando falta também, eu buscar um governo divino. Porque eu tendo um governo divino, já estamos aí no caminho, né? Então o livro dos Juízes fala aqui que ansiava-se por um rei que unificasse, que libertasse, e com certeza isso vem como uma necessidade. Portanto, era justo ter um rei humano sobre o povo, mas ele deveria ser conforme anunciado por Deus e governar segundo os seus princípios, não alguém que satisfazesse interesses puramente estéticos e aparentes. E aí entra na escolha de Saul, que eu estava falando há pouco, né? Antes de falar de Saul, eu achei curioso aqui, até me lembrei de algo, quando fala aqui, o que é um rei bom? E às vezes a gente fala, não, um rei bom é aquele que vai corresponder aos meus interesses. Está errado, né? Porque um rei bom é aquele que vai fazer o que Deus quer. Se eu estou com Deus, os meus interesses vão estar dentro disso. Mas e se eu estou distante desse propósito de Deus? Pode ser que seja longe dos meus interesses, entendeu essa ideia? Mas vamos lá. Saul. Saul foi escolhido então, e ele aqui cumpre aquela ideia de alguém que era, digamos assim, de boa aparência. Ele cumpre a concepção israelita de realeza, cheio de bens materiais e muito bonito. Eu achei também importante aqui o que a lição fala, que uma das características de alguém que é só pela aparência é a pouca durabilidade. Hoje a gente compra um monte de coisa falsa, aparentemente muito bom, não é? Não vou citar o quê, mas são várias coisas que você compra, ele é parecido demais com o verdadeiro. Mas uma das coisas que ele vai cair é na durabilidade, porque ele só é aparente. E pensando, né, em questão de liderança, um líder, aparentemente ele pode enganar por um tempo, mas logo ele vai demonstrar quem ele realmente é. E aí aqueles que foram enganados, muitas vezes eles, agora já errei mesmo, eu vou fazer de conta que ele continua sendo bom, né? Para não dizer que eu escolhi um rei que não era bom. Mas é o que aconteceu com Saul. Ele, com o passar do tempo, ele começou a mostrar através das suas atitudes como ele era mau, como ele era egoísta. Ele começou a mostrar aqui, né, que não era o tipo de liderança que realmente deveria ser. E ele durou bastante tempo. Esse é um outro problema, né? Às vezes você descobre em pouco tempo que aquele rei era só pela aparência,
Mas para ele sair de lá vai demorar. Aqui diz que ele deixou o trono depois de 40 anos, perseguindo o ungido Davi. Demorou bastante, né? E Saul representa aqui o que é o oposto de que Deus deseja. Mas por que então que Deus permitiu que Saul fosse rei? Ou como eu disse, Deus determinou, Deus decretou que ele fosse rei. E aqui diz, para que existisse esse contraste entre Saul e o verdadeiro rei de Israel. Outra coisa, para que aumente a expectativa, para que o Senhor providenciasse um segundo rei de caráter. Né? Então, muitas vezes Deus permite que um líder mau, seja ali diante de algum lugar, ou seja do país, ou seja de um determinado grupo, para que se perceba, olha como eu errei. Chegar e reconhecer, eu errei. E quando surgir um outro, né, não vou escolher igual, ou pela aparência, porque eu acho, mas diante de Deus eu vou escolher esse outro. Ponto 2 terminou. Alguém quer nos ajudar? Quiser fazer perguntas também. Quando eu falo ajudar, né, é colaborar com alguma questão, sempre de acordo com o autor, né? E também fazer alguma pergunta. Desde o início, pastor, da criação do homem, o homem tem essa, diria eu, essa capacidade de ele querer ser ele, desde o começo. E aí o caso vem encaixando, peça por peça, até hoje. Aí eu quero que seja do meu jeito, o senhor acabou de dizer isso. Sendo do meu jeito está ótimo. Os outros, não me interessa. Espera aí. Até onde isso é bom? Então, eu falo todo dia que as pessoas, não diria 100%, mas uma grande maioria só pensa em si. Como que eu vou tirar proveito dessa situação? Como que eu vou dar bem nessa situação? Não importa se as pessoas vão se dar mal ou não. Não importa se eu vou ter que mentir, vou ter que mudar situações, coisas que eu disse que faria, não vou fazer mais. É problema meu, eu quero me dar bem. E esquece de que Deus está no controle de tudo. E Deus usa às vezes, como está dizendo aqui nessa última parte, algo que não é tão bom para que a gente caia em si. Quando, desde o começo lá, quando o povo errava, tinha alguém para dizer, vocês erraram, está acontecendo isso porque vocês erraram contra Deus, porque vocês falharam na sua parte. Mas rapidamente o povo se esquecia de novo do que Deus tinha feito, de que Deus tinha mudado a situação ruim na vida deles, e voltavam outra vez para o mesmo caminho errado. Então isso é uma característica do ser humano desde o começo e vai até o fim. E, para não exagerar, cada vez pior. Então, nós queremos algo aparente, foi dito na lição. Aí eu confio nesse que vai dar bom, porque eu posso ir lá cobrar dele, que pode nada, engano seu. Vai lá cobrar do prefeito, sei lá de quem, que você prometeu isso, agora você não está fazendo, vê se vai ser ouvido, vai nada. E no pé que está hoje, se brincar, ele pode até ir para outro lugar, né? Então, é difícil a situação. Agora, nós, os cristãos, vemos isso como algo verdadeiro. E que nós temos um rei que é eterno e que é verdadeiro. Então, acho que essa lição ensina muito, de maneira simples, como o senhor já disse, nós estamos vendo, ela vem complementando outras lições que nós já passamos por ela, e vem complementando a história na vida do ser humano, na vida do povo de Deus, na nossa vida, e é para a gente estar bem atento ainda hoje, né? Porque senão nós podemos estar sendo enganados do mesmo jeito, colocando homens em lugar de Deus nas nossas vidas, quando nós não nos colocamos nós mesmos em lugar de Deus na nossa vida, aí fica muito pior ainda. E a lição tem bem essa questão da sequência. Primeiro ela fala sobre a necessidade do governo, que sempre existiu e existe. Ela coloca Saul como um rei mau, depois coloca Davi como um rei bom, mas mesmo assim um rei ainda
incompleto, que nós necessitamos de Deus, de Jesus, e assim a lição termina. Chegando então aqui no ponto 3, nós vamos falar de Davi, segundo o coração de Deus. Falta um rei que ocupasse o trono, então Samuel, ele é incumbido aqui lá em 1 Samuel 16, também uma passagem bem conhecida, de ir até a casa de Jessé, foi mandado por Deus para buscar ali o rei. Mas Samuel também deixou-se levar pelas aparências na escolha de um novo rei. Lembramos bem da história, quando ele, assim, de certa forma, se não alertado por Deus, ele escolheria qualquer um outro ali. 1 Samuel 16, 7 diz: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Deus não quis nenhum dos outros, né, irmãos de Davi, mas quis Davi. Davi então, Saúl substituído por Davi, nós percebemos aqui este homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que é especial, cumpre o ideal rei pastor, aquele que governa com sabedoria vinda do alto para o bem do povo. Sempre quando se fala Davi, um homem segundo o coração de Deus, eu acredito que muitas vezes nós lembramos do pecado de Davi, né? Mas a gente não deveria olhar Davi pelo seu pecado. A gente deve olhar Davi como um homem que recebeu a misericórdia do Senhor e olhar Davi por tantas coisas boas que ele fez, pelo homem realmente segundo o coração de Deus que ele era. A gente tem muita dificuldade com isso, né? Em relação às pessoas e principalmente a liderança. Parece que a liderança a gente não perdoa, né? O líder ele não pode cometer certas falhas, certos pecados. É uma vez só e tá despedido, né? Tá longe. Pode parar de liderar e nunca mais vai liderar na vida, porque você não merece, porque você pecou, né? Enquanto que se esse líder peca escondido, tudo bem, pode continuar liderando aí, muito bem, né? E o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve tolerar e agir de forma perdoa qualquer coisa, entenderam, né, irmãos? Mas a gente tem que entender também e olhar para o lado bom das pessoas e pela misericórdia de Deus que atingiu até mesmo aquele líder. E falando a respeito de um homem segundo o coração de Deus, quando nós estudamos lá 2 Samuel capítulo 1, eu lembro que nós citamos aqui que uma das coisas que a gente viu que Davi era um homem segundo o coração de Deus é na morte de Saul, lembram? Lá em 2 Samuel, capítulo 1, versos 17 a 20, Davi lamenta a morte de Saul. Espera aí, Saul perseguiu durante muitos anos. Era para ele fazer um churrasco, soltar fogos, passar lá na TV, lá local, mas ele se entra em tristeza. E lá a história é cumprida. Fala que ele diz que não deveriam se propagar aquilo. Ele vai consolar o filho dele, do Saul, do Jonatas, e tem que ter um coração muito bom para fazer isso, não tem? Você poderia pensar o máximo que eu poderia ficar quietinho no meu lugar aqui, né? Morreu, tipo assim, vai tarde, né? Mas ficar quietinho. Não, Davi no coração ele realmente amou. E a gente lembra, por que ele amou Saul? Porque Saul, ele representava o rei, Deus, uma liderança divina. Então, ele está ali exaltando Saul, não pela maldade de Saul, pelas coisas erradas que Saul fez, mas pelo cargo que ele tinha. Então, é um momento muito especial de falar que homem segundo o coração de Deus, para tomar uma atitude dessa, né? Só um homem de Deus mesmo para fazer isso. Então, Davi, unção, sem medida, um homem que podemos dizer assim, um homem de Deus. Aqui o ponto B fala a cidade de Davi e vai remontar aqui, voltar, né,
ao texto que nós lemos lá no início, 1 Crônicas, capítulo 11. Lá nós vemos como ele foi bem recebido. 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel se ajuntou a Davi, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. E aí a gente percebe aqui, a submissão deste povo. Tu apacentarás meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Davi foi reconhecido, tanto porque ele foi chamado por Deus, tanto porque ele era um homem de vitórias nas batalhas, porque ele era um homem de Deus. E a gente vê aqui, como está grifado aqui na nossa lição, mas ao relembrar a conquista de Jerusalém por Davi, o rei ungido e autorizado por Deus, eles poderiam estar seguros. Porque antes, lembra que nós falamos lá no comecinho da lição, como ia confiar no governo humano? Um governo humano levou-os ao cativeiro. Como confiar novamente num governo humano? Somente lembrando que esse governo humano vem e é dirigido por Deus. Ele está sob a mão de Deus, que é muito difícil a gente confiar, né, irmãos? Às vezes a decepção com governos, e a gente fala, eu não confio mais, não quero nem votar mais, né? Eu não quero mais nem saber disso, daquilo. Mas nós temos que lembrar que Deus está cuidando de todas as coisas. No caso aqui de Davi, era Deus que estava sobre ele. Eles poderiam estar seguros, embora os inimigos dissessem, tu não entrarás aqui, ou seja, o inimigo ameaçava, mas eles tinham a palavra de Deus. Deus havia tornado aquele lugar a habitação do seu ungido, que ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. É o versículo 9 aqui. Então alguém poderia dizer para Davi, você não vai entrar aqui. E ele diz, eu vou. E assim Davi, ele enfrentava as batalhas, vencia as batalhas. Porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Só assim, irmãos. A mensagem desde a devocional que nós falamos é exatamente essa ideia. Eu vou. O mundo diz que não. O inimigo diz que você não entrarás aqui, que você não tem forças. Mas eu vou, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Ele vai abrir essas portas. Ele vai me dar a direção. Então nós percebemos que esse Deus é o homem de guerra, o rei, é aquele que tem poder, porque é ungido por Deus. Davi contava com o favor divino, porque havia sido escolhido para reinar segundo a vontade de Deus. Vamos seguir? O ponto 4 é bem pequenininho, que já vai para Davi e Jesus. Faz lembrar aí, Pode pastor, quando ele foi enfrentar o Golias, Chegou lá, todo mundo, não, você não vai não, porque você não vai dar conta. O próprio Golias brada de lá, quem é você para vir contra mim? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Não é com minha força, com meu nome, com meu poder, não tenho poder para isso. Mas o meu Deus é poderoso. Tem uma música que diz, quem és tu, Golias? Quem és tu, Golias? Golias vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. Então, ele tinha essa consciência, que não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Davi ainda não é o rei, ele é um tipo, ele tipifica o rei Jesus. Ele é aquele que vai trazer Jesus na sua descendência. Davi e sua descendência apontava para um único descendente que reinaria de forma perfeita.
não só sobre Jerusalém, mas sobre toda a terra. Alguém muito além dos homens falhos e pecadores. O anseio sempre foi para que o próprio Deus reinasse entre nós, e isso só é cumprido em seu Filho amado, Jesus. Então nós cremos e confiamos no nosso Deus, que Ele é o Deus exaltado sobre todas as coisas, é o nosso Rei Jesus. E portanto a gente sempre pode descansar. Tem uma passagem aqui de Atos 2, 29 a 33. Pedro declarando no Pentecostes, ele cita, que Davi morreu, foi sepultado, e aí fala a respeito da vinda de Cristo, aquele que é o rei, que não vai morrer, não vai ter lugar de túmulo, mas ressuscitou. Esse Jesus, Deus, ressuscitou, do que nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai e a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Os reis, os líderes da terra são passageiros, Até aquele que você não gosta, de jeito nenhum, um dia ele vai deixar de reinar. Vai morrer, ou vai perder uma eleição, Mas a gente percebe que a gente tem essa segurança do Rei Jesus, que sempre está conosco em todo o tempo. Conclusão: a instituição real havia caído em descrédito depois da invasão do exílio babilônico. Mas o cronista reforça a necessidade de os reis confiarem que a descendência de Davi era a liderança autorizada para dirigir o povo e cumprir sua vontade. Deus está aí para cumprir, para governar. E aqui me veio uma questão agora na mente, uma pergunta talvez pessoal, mas que serve para todos nós. Quem governa você? Quem governa a sua vida? Essa é a pergunta, Porque se nós estamos vivendo sob o governo de Deus, nós temos paz, nós temos prosperidade, nós temos segurança, nós temos alegria. Mas se nós deixarmos os caminhos do Senhor, buscarmos ser guiados por qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, se nós fizermos como o povo que preferiu escolher um rei no lugar de Deus, nós estamos perdidos, O povo queria uma monarquia que concedesse as garantias visíveis. Se nós quisermos garantias visíveis, se nós quisermos apenas uma sensação de segurança, estamos mal, viu? Estamos mal. Está cheio de gente com dinheiro, está cheio de gente com todo tipo de poder, com todo tipo de garantia que a gente imagina que dá certo, que resolve o nosso problema. Mas não resolve. A única coisa que nos dá estabilidade e força é Jesus, é o governo, o poder de Jesus. As outras coisas passam, A gente está vendo aí a enfermidade do Faustão, Aí cria-se até polêmica nesse sentido. Mas o que eu vejo ali é o seguinte: ele é um homem que, por mais que ele tenha força e poder, é um homem como qualquer um de nós, que um dia vai morrer. Seja agora, seja daqui 10 anos, 20 anos. E todos esses reinos do mundo passam, vão ficar para outros. Mas esse reino divino, ele é eterno. Então, se o que nos governa é o reino desse mundo, ok, só que vai ser passageiro. Mas quando nos governa o Senhor, nós temos a garantia de tesouros eternos. É o melhor que nós podemos fazer. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes sobre isso, Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, a ferrugem corrói, as traças comem, mas ajuntais tesouros nos céus, esses são eternos.
Deus assim nos abençoe, então, irmãos. Nós vamos terminando e aí a gente continua uma outra oportunidade. Querem escolher um hino? Oi? Alguém quer falar? Ah, pode falar, desculpa. Só mais uma palavrinha. Eu acho que se a gente for para casa e ler Mateus 5 e 6, a gente vai estar respondendo grande parte das dúvidas que porventura ficaram. Porque lá no verso, no último tópico do capítulo 6, no último versículo, penúltimo versículo, é para fazer o quê? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que precisarmos, onde a nossa força não chegar, onde a nossa fé não chegar, mesmo estando buscando o reino de Deus, elas vão ser acrescentadas em nossas vidas.